Paz do Senhor Jesus. Sauda a todos com a paz do Senhor, né? E quero deixar também aqui um pequeno versículo para a meditação dos irmãos que estão me assistindo e peço também que se inscreva, curta e comente, né? Porque é muito edificante. Vou deixar aqui no livro de Mateus, versículo 7, que diz assim: Não julgues para que não sejam julgados, porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Irmãos, a palavra de Deus quer dizer que a gente não devemos julgar ninguém, nem pela aparência, nem por roupas, nem pelo jeito de sentir, nem por modo de pensar. Porque quem ficou para nos julgar foi Deus. Irmãos, por esses dias eu tenho passado um processo aí, um procedimento, que eu estava achando que eu estava indo para a igreja, como é que se diz? Tipo assim, me sentindo uma palhaça, né? Porque quando eu chegava na igreja as pessoas ficavam rindo de mim. Mas eu creio que não era elas, e sim o inimigo querendo me tirar do foco, querendo me tirar do alvo que é Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que mais uma vez o Satanás ele caiu por terra, porque ele não conseguiu, porque na minha vida quem habita é Jesus, né? Quero dizer também para os irmãos que vigiar e orar constantemente, né? Porque Jesus está voltando. E vocês sabem que Jesus, quando ele voltar, nós não vamos saber a hora, né? Porque a palavra de Deus diz aqui em João 10, versículo 10, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus diz: E eu vim para que tenha vida e vida com abundância, né? Então, se a gente soubesse qual era o dia que Jesus vinha, a gente ia ficar só esperando. A gente ia para a igreja um dia antes. Jesus vai voltar amanhã. Eu vou para a igreja hoje. Não, irmão, não é assim. O que eu quero dizer é que vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Enquanto é tempo, arrependa-se. Faça somente aquilo que Deus manda. Não crie rancor em seus corações, porque no céu não entra pecado. E eu tenho colocado algo na mão de Deus, e eu tenho certeza que Deus ele vai fazer na minha vida, porque já tem um tempinho já, e eu tô vendo que Deus já está trabalhando nesse propósito que eu tenho, porque eu creio que Deus ele vai fazer na minha vida. Basta eu ser que nem Jonas, né? Obediente. A primeira vez eu não quis obedecer, não. Mas aí, irmãos, eu me lembrei de Jonas. Porque Deus mandava ele ir até aquela cidade e ele se recusou. Então, o que foi que Deus fez com ele? Deus lançou ele dentro do ventre de um peixe. E pela sua misericórdia, Jesus ainda lhe deu uma segunda chance. Então, irmão, é assim que eu quero. Uma segunda chance de Deus, porque assim, Ele já me deu uma primeira chance. Eu não agarrei. Eu agarrei, mas eu soltei. Aí agora o que é que eu peço? Uma segunda chance, né? E como eu coloquei algo na mão de Deus, Deus ele tá trabalhando. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Mas eu digo uma coisa a vocês, irmãos, que lá no Salmos 40 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, né? Então, se a gente esperar com paciência no Senhor, é claro
que chegará o tempo, mas o tempo de Deus e não o de nosso, né? Porque se fosse para chegar no meu tempo, irmãos, se fosse para chegar no meu tempo, já tinha chegado. Mas não é bem assim. Quero dizer também para os irmãos que não é fácil não estar na presença de Deus, não. É muito fácil você olhar para mim e dizer que eu tô assim, que eu tô assado. É muito fácil você dizer o que você quiser dizer de mim. Mas vem passar o que eu tô passando, sentir na pele o que eu tô sentindo. Então, irmãos, eu quero que vocês vigiem mais, orem mais. Não sou eu que estou falando, mas sim a palavra de Deus, viu? Que a palavra de Deus aqui em Jeremias vai dizer assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ver as minhas palavras. Então, irmãos, a palavra do Senhor quer dizer aqui assim, ó, que a gente tem que orar, a gente tem que se ajoelhar, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, pedir perdão pelos errados, né? Porque a gente somos carne, somos falho, né? Quando eu não sabia, irmãos, orar, aí eu ficava pensando como é esse negócio de descer, de orar, dessas coisas. Eu não sabia, mas quem nos capacita é Jesus. É Jesus quem nos capacita, não é verdade? Então, quando vocês vierem assim, abrir a boca para julgar alguém, para dizer que tá assim, que tá se passando errado, que tá assim, não faça isso, porque não edifica o nome do Senhor, não. Eu digo porque eu sou experiência própria disso. Por esses dias eu fui julgada e eu não sabia. Eu estava sendo julgada o tempo inteiro, mas eu não sabia. Mas eu tenho meu coração limpo para Jesus. Hein? E sabe o que é que Deus disse para mim? Mulher, vai orar, cala tua boca. Tu só ora pelas pessoas que te tocam, porque de tu cuido eu. Então, irmãos, por que é que eu vou temer ao homem? Não, eu não vou temer ao homem, sabe por quê? Porque Deus, quando Ele fala comigo, eu recebo da parte do Senhor. Porque quando Ele diz assim, vai orar por essas pessoas que te tocam, que deixa que eu vou ter com elas, então é o que eu faço. Não é verdade? E eu não quero mal para ninguém. Muitas das vezes eu passei vergonha. Eu fui pedir perdão, já fui pedir perdão a pessoas e as pessoas olhavam para mim e disse mesmo assim, isso é uma cachorrada. Mas aí, irmãos, o meu coração ele ficou endurecido, sim. Mas quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. Aí a gente tem que abrandar o coração. Se for preciso chorar, chore. Porque as nossas lágrimas servem, sabe de quê? De alimento. Chorar na presença de Deus. E para nossa meditação, para mim e para você aqui, eu quero deixar aqui no Salmos 23, o versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Ó, o que é que diz a palavra de Deus? Então por que eu vou temer? Porque eu vou estar levando culpa de coisas que eu não faço, não. Vou não, irmão, vou não. E peço a Deus por vocês. Oro muito por vocês, principalmente pelos anjos da igreja, que é os que mais precisam. Se a gente que fica no banco leva lapada, imagina quem está ali na frente tomando de conta da obra.
Então eu peço a vocês, irmão, que seja mais edificante, edifique mais o nome do Senhor, porque Ele está voltando e Ele só vai levar a igreja quando a igreja estiver limpa, porque vocês sabem muito bem que o pecado, ele não entra no céu. E eu não estou falando para entristecer ninguém, para magoar ninguém. Peço perdão a vocês, que se vocês se sentirem assim, magoado pelas minhas palavras, peço perdão. Entrego vocês todos na mão de Jesus para que Jesus venha tratar com vocês. Sejam mais sábios, edifique mais a casa do Senhor. Procure mais a ler a Bíblia e a praticar ela, porque quando eu não sabia, não adiantava de nada eu abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia para quê? Para não saber de nada? Ler, a gente lê, mas vai entender, vai viver o que a palavra está dizendo. Então, meus irmãos, sabe por que é que hoje em dia eu não julgo nem aponto ninguém? Porque eu sei muito bem da onde Deus me tirou e que um dia eu vou contar esse testemunho. Um dia eu vou contar esse testemunho e vocês vão ver da onde Deus me tirou. E o que hoje eu estou passando não é fácil, não. Não é fácil. Mas eu quero dizer para os irmãos, fique firme na rocha, que a rocha é Jesus, que Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, não é verdade? Então, eu peço a vocês que vocês façam somente aquilo que Deus mandar. Não vão para a igreja, como é que se diz? Não vão para a igreja, tipo assim, olhar para um lado, olhar para outro, não. Não vão fazer isso não, porque não edifica não o nome do Senhor não, viu? Eu tenho passado por lutas, muitas lutas, eu tenho passado. Mas eu creio que é para vitória, porque Deus ele não brinca de ser Deus não, e nem Ele é brinquedo. Apenas Ele quer nós limpos, puros, porque antigamente Jesus dizia, o que queres que eu te faça? Aí eu pedi a Deus. Eu disse, Jesus, faz assim na minha vida, que eu vou te servir para sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque antigamente eu ligava muito para bens. Aliás, eu nunca liguei para bens materiais. Nunca. Tem muita gente que me conhece e sabe que eu não sou apegada a nada. A bens materiais, não. A única coisa que eu sou bem apegada é a Jesus, porque eu quero a minha salvação. Amém, irmãos? Então, que vocês venham ter mais sabedoria, que vocês venham mais falar, né, edificar o nome do Senhor, porque é muito gratificante. E para estar findando aqui, irmãos, eu quero deixar aqui em Salmos 10, versículo 6, que diz assim, dize em seu coração, não serei comovido, porque nunca me reverei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações e de enganos, e austícias debaixo da sua língua há moléstias, maldade. Tá vendo, irmãos? A gente não pode ser assim. A gente não pode ter... A gente tem que abrir as nossas bocas só para dizer aquilo que Deus manda. A paz do Senhor, irmão, vai tudo bem. Se chegar uma pessoa na sua casa e querer falar de um de outro assim, você diz assim, vamos orar? Vamos orar por ela? Eu digo por experiência própria. Cheguei num canto ali, fui evangelizar. Tinha 6 pessoas. Quando eu comecei a falar de Jesus, só ficou 2. Por quê? Porque 2 queriam ouvir a palavra de Deus. As outras não.
As outras acham que quando a gente começa a andar nos caminhos de Deus, diz logo assim, só quer ser a crente, só quer ser isso e só quer ser aquilo. Se a gente for ligar para isso, para essas coisas, a gente sai da presença de Deus. Mas não sai não. Não sai da presença de Deus não. Somente glorifique o nome do Senhor e tira o rancor que há dentro desse teu coração. Faz a vontade de Deus somente faz a vontade de Deus, assim que nem eu estou fazendo. É difícil? É difícil. É estreito? É. Mas é maravilhoso quando a gente está nos caminhos de Deus, sabe por quê? Porque o mais importante da nossa vida é a gente ter a nossa salvação. Você já imaginou você chegar o dia que o rei vai voltar? Aí você vai e um filho seu fica? Ou então você vai, ou então seu filho vai e você fica? Não, irmão, não queira isso não. Se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador da tua vida. Eu sei que é muito fácil eu abrir a boca e dizer assim, Jesus te ama. Ama sim. Jesus ama todos nós. Mas Ele quer que a gente abra a porta. E a porta é o nosso coração. E a gente confessa com as nossas bocas, com as nossas línguas. Que diga assim, te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. A partir daí, irmãos, você já não vai viver mais em você vai ver o que Deus quer. Amém? Então, aqui eu agradeço por mais uma oportunidade de estar dando esse pequeno testemunho. Peço também perdão se eu falei algo errado, viu? Porque hoje em dia eu não faço mais o que eu quero, eu só faço aquilo que Deus manda. Então, se Deus mandou, irmãos, eu estou cumprindo, né? Porque eu creio que logo Ele vai estar me dando a minha vitória, que eu tenho algo na mão dEle, em nome de Jesus, eu creio, né? E se vocês sentirem do coração de compartilhar, de se inscrever, eu ficarei muito agradecida, porque eu não estou fazendo isso, não é para ganhar fama, não. É para ganhar almas para Jesus, é para contar. E eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora neste momento vai entender que tudo que eu tenho falado e estou falando, né, que eu não vou parar. Não vou parar na caminhada não, no meio do caminho não. Eu vou continuar. Amém? Então, me perdoe a todos, tenham todos uma boa noite e espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês também gostem, né? E vocês curtem, comentam, compartilham e se inscrevam, viu? Para que vocês possam estar me ajudando a contar almas para Jesus, ganhar almas para Jesus. Amém? E fiquem todos na paz, durmam com Deus e que amanhã só pertence a Deus, né? Amém, irmãos? Uma boa noite para vocês e que Deus abençoe a todos, viu?